meus queridos irmãos, minhas irmãs, cumprimento a todos com muito prazer e muita alegria em mais essa oportunidade de podermos juntos abrirmos a Palavra de Deus e hoje mergulharmos na aula de número 30 do Seminário de Escatologia, versão 4. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Arilson, por favor. Grandioso Deus e soberano Pai do Universo, a Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo, Amém. a sabedoria dos altos céus para compreender a mesma. Que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos amigos, Amém. internautas, que também possam compreender a Tua Palavra. Amém. Ilumina o Teu servo, irmão Rafael, e abre os nossos ouvidos. Amém. Perdoa os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quem não tem lição do próximo trimestre, boa noite, tudo bom? Boa noite. Adilson, lição para você estudar, tema salvação somente pela fé, o livro de Romanos, você tem? Não tem. Tá aí para você estudar. Eu tenho que ter que falar tudo. Isso é um tema paralelo que a gente estuda. Então, a escatologia vai correndo e isso aí são temas menores, temas mais suaves, né? Não tem tanto peso, mas tem um peso muito importante para a nossa fé, para sustento da nossa fé no dia a dia. São mensagens pequenas, 20 minutos, 30 minutos, mas de alta reflexão. É muito importante, nos ajuda bastante na caminhada diária. Muito bem, na aula passada nós entramos no Apocalipse capítulo 17 e estudamos os 5 primeiros versos e o que tem dentro do contexto apocalíptico relacionado com esses 5 versos que nós estudamos na aula passada. Só fazendo uma pequena síntese ao que nós vimos na aula passada, vimos que essa mulher em profecia, nós já sabemos, se trata de igreja. E dentro do Apocalipse tem quantas mulheres que falam? Duas. Uma pura e uma imunda. Apocalipse 12 é a pura. Nós já estudamos sobre ela, vimos lá no deserto, aonde ela foi parar, que o deserto representa o que mesmo? Vocês se lembram? O deserto onde foi parar a mulher pura? Estados Unidos da América, muito bem. E vimos na aula passada, no Apocalipse 17, que a meretriz, essa prostituta apocalíptica, também resolve fazer um passeio lá no deserto, nesse mesmo deserto. Mas antes dela ir do deserto, no verso 1 e no verso 2 do Apocalipse 17, foi dito que um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, veja o contexto escatológico nesse paralelo da profecia de João. Que as 7 pragas não aconteceu ainda, está para frente dos nossos dias. Então João, para estar escrevendo o que ele escreveu aí, ele foi à frente dos nossos dias, na sua visão profética. Percebeu? E quando ele foi, então, à frente dos nossos dias, ter essa visão, ele comenta uma coisa muito séria, que essa meretriz, um cálice que tem um vinho extremamente potente, que na altura do verso 4 do Apocalipse, nós vimos que esse vinho é contido como dentro de um cálice cheio de abominações. Comparamos que Pedro comentou sobre sermos sóbrios e vigilantes. E aí no verso 4, trabalhando com essa teoria de que essa embriaguez é uma forma de baderna, é uma forma de abominação, não fica difícil da gente entender esses escândalos políticos que a gente vê para tudo quanto é lado,
que tem movimentação político-religiosa por trás dessa meretriz de prostituir os valores da humanidade. Valores morais, valores éticos, valores espirituais, etc, etc, etc. E esse vinho é como se fosse um vinho vivo, com a força maligna de conseguir perverter aqueles que tocam nesse vinho. E também no verso 1 e 2, nós vimos que todos se contaminaram com o vinho dessa meretriz. Por isso que precisamos todos de nos convertermos. E se nós não nos cuidarmos no nosso dia a dia, estamos sujeitos a qualquer momento a contaminar de novo, a cair de novo. Então essa perversão é muito séria. Agora, quando nós entramos no verso 3 e vimos essa prostituta montada nas costas de uma besta, lá fala qual das 3 bestas que o Apocalipse nós estudamos em aulas anteriores, que são quantas bestas que tem no Apocalipse? 3. A que sobe do mar, que tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas sobre os seus chifres. Que é justamente essa, a primeira, que apresenta aí no deserto. De Apocalipse, capítulo 17, verso 3. A meretriz estava montada nas costas dessa. Sabemos que tem as outras 2 bestas. A besta do abismo, de Apocalipse 11, 7. E a besta da terra, de Apocalipse 13, 11. Mas a do mar, que é de Apocalipse 13, 1, essa está identificada aí no verso 3, que essa foi a que vinha transportando a meretriz nas costas lá para o deserto. E onde é o deserto mesmo? Estados Unidos. Então, quando que aconteceu isso? 1983. Aí nós vamos entender um pouco mais dessas abominações nessa aula de hoje. Mas nós demos algumas pinceladas na aula passada, que quem era o presidente que recebeu o Papa João Paulo II em 1983, lá no deserto. Por que isso cumpriu uma profecia? Porque nunca tinha pisado nenhum Papa nos Estados Unidos da América. Porque a América se tornou uma nação protestante. Pessoas que fugiram da Inquisição, da perseguição papal, que durou, uma supremacia papal que tinha durado 1260 anos, entre o ano 538 e o ano de 1798, aí surge uma nação protestante, inimiga automaticamente de Roma. Roma papal. Então só em 1983 foi pisar um Papa lá pela primeira vez, João Paulo II. E é na aula de hoje nós vamos saber por que ele foi parar lá. Mas na aula passada nós analisamos algumas características curiosas, algumas pinceladinhas, que Ronald Reagan, que foi o presidente americano, que recebeu então o Papa João Paulo II lá, ele era maçom do 3º grau. Mas o vice dele, que era George Bush, o pai, era maçom do 33º grau da maçonaria. O último grau da maçonaria. Imagina. E nós vamos ver, nós estudamos já em aulas anteriores também, sobre o surgimento da ordem jesuíta, em plena Inquisição, em plena perseguição, aonde, iniciada por Inácio de Loyola, e já veio vários papas, até hoje segue normal, está lá no Vaticano, e a qual também instituiu, consagrando o sistema maçônico no mundo inteiro. E a líder, o Papa Negro também é o líder da P2, a maior loja maçônica do planeta Terra. Mesa da qual, segundo denúncias de diversos estudiosos, escritores do gênero, onde foi tramado os maiores atos terroristas da face da Terra. Inclusive o assassinato de John Kennedy. Nós vimos no verso 4, na aula passada, o
poderio econômico dessa meretriz para um movimento que se diz religioso, que se diz cristão. Uma riqueza extraordinária que tem desenvolvido uma série de investimentos que não condiz com uma igreja cristã. A riqueza que está embutida ali dentro dessa organização conseguiria amenizar com a fome do mundo de uma maneira fantástica. De uma maneira fantástica conseguiria amenizar com a fome do planeta Terra. E no entanto, aí dentro do contexto do verso 4, é só pompa, riqueza, maravilha, poder e domínio. O que infelizmente a maioria dos segmentos religiosos no mundo e da própria humanidade, a hora que deixa o dinheiro subir para a cabeça, poder subir para a cabeça, desequilibra. Por quê? Porque está embriagado com o vinho dessa Babilônia, dessa meretriz. Vimos então, finalizando a aula passada, o verso 5, que trabalhou com a identificação dessa meretriz, dizendo que na testa dela estava escrito um nome, mistério, grande Babilônia, mãe das meretrizes da terra. Aí nós projetamos para o Apocalipse 16, 13 e 14, onde nós vimos que fizemos um desenho no quadro de uma embarcação gigante com 3 divisões, que lá no Apocalipse 16, 13 e 14 está dando essa divisão. 3 espíritos. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então na bandeirola de identificação dessa embarcação, o que está escrito aí? Qual o nome dela? Babilônia. Baderna religiosa. E aqui embaixo, então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, veja bem que lá na característica na bandeirola, então, está escrito Babilônia, mãe das meretrizes da terra. Mas os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, um animal imundo, né? Na ótica bíblica, imagina que a besta representando o catolicismo, o protestantismo apostatado representado pelo falso profeta, e o dragão representando o paganismo, as religiões pagãs, que não aceita batismo, não aceita cristianismo. Aí nesse conjunto todo vem a estrutura da maçonaria, do espiritismo. E um detalhe, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que a coluna dorsal da grande Babilônia, a coluna dorsal é o espiritismo. A crença que o espírito vive sem a carne. Na Bíblia Sagrada, nós já estudamos exaustivamente nesse curso de escatologia, que ou você fala de ressurreição ou você fala de espiritismo. Não tem como conciliar esses 2 assuntos. São 2 temas inconciliáveis. Ressurreição e espiritismo, ou você acredita e prega uma coisa, ou você acredita e prega outra. A Bíblia trabalha com ressurreição e abomina, despreza o espiritismo. Isso é claro na Bíblia. Nós já mostramos isso exaustivamente na Bíblia Sagrada. Toda a Babilônia, com raríssimas exceções, mas pouquíssimas igrejas, não acredita no espiritismo, como os presbiterianos, os testemunhas de Jeová, dentre algum outro gato pingado por aí que eu não estou lembrado no momento. Mas o resto, sem exceção, tanto evangélicos como católicos, todos acreditam e pregam o espiritismo. Se o indivíduo prega, veja bem, você vai num velório de evangélico, chega lá e o cara está mortinho do caixão lá, amarelinho. E ele está lá olhando e falando, o seu irmão está lá na glória com o senhor. Como é que está na glória se o cara está dentro do caixão? Não está pregando que o espírito está vivendo sem carne, está lá? É espiritismo, não é? Está errado. Aqueles espíritos que baixam lá nas igrejas é espiritismo aquilo lá, ué. Não é? Pois é, mas aquele tem a ver com o espiritismo. Aquele é Satanás. Mas pois é, mas espírito
que eles falam espírito Não, mas atrasado. eles querem dar nome. Tá. É igual vírus de computador, nós já conversamos isso aqui, não é um corpo. O diabo, fisicamente, já não entra dentro da Mas pessoa. eu já fui na igreja Quem que ele e entra? o cara falou que achou o Lúcifer lá. Eu não acreditei. Por quê? Porque o Lúcifer não vai batendo assim. É um físico, é um corpo físico. O corpo físico de Lúcifer não vai entrar em ninguém. Agora quem entra é o vírus que ele criou, que se chama de espírito. Esses vírus existem, mas são demônios que a Bíblia Mas você fala. acredita que o Lúcifer ia baixar numa igreja assim? Não, Mas tem mais que faz. os vírus que ele faz, os vírus, Tudo bem. ele vai lá, entra, sem problema. Ele vai lá e reinar o nome de Lúcifer. Jesus não perguntou o nome dos demônios que estavam dentro do endemoniado gadareno? Legião. Ah, esse é o nome. E aí perguntou, qual é o seu nome? E o que ele Mas respondeu? qual a certeza que é o Lúcifer? Presta atenção aqui. Ele perguntou, qual é o seu nome? O que ele respondeu? Legião, porque somos muitos. Legião, que tinha milhares. Como podia ter milhares de demônios dentro do indivíduo? Então, nós estamos falando de quê? De um vírus de computador que entrou na mente do cara e tomou conta da vida dele. Um bêbado, por exemplo, ele está endemoniado, não está? Não, mas lá entra só por uns instantes. Tem que não. Pois é, eu estou te mostrando aqui um bêbado, por exemplo, ele bebe, fica aberto, fica. Aí esses vírus entram, toma conta da cabeça dele, ele vai lá, bate na mulher, quebra a casa, faz coisa que normalmente ele não faria. Mas tem a coisa também biológica também do corpo também. Mas porque esses demônios, esses vírus, foi lá na mente dele, badernou tudo, tomou conta da vida do cara. Ele entra no sistema nervoso. Aí ele tem força a mais, ele tem voz diferente, tem de tudo. Que desceu, que é o Lúcifer, que é o Napoleão Bonaparte, que é não sei quem. Você entendeu? Então, essa coluna dorsal do Espiritismo, que eu estou tentando mostrar aqui, é que a Babilônia toda, a coluna dorsal dela é o Espiritismo. Acredito. É isso que ilude as pessoas a continuar fazendo besteira, a continuar pregando besteira. Porque se a pessoa morre, ela está no caixão. Para ela voltar a viver, ela tem que ressuscitar. Não foi assim que Jesus voltou a viver? E é assim que nós também, se você pegar primeiro aos Coríntios capítulo 15, estuda o capítulo inteirinho para você ver. Está falando de ressurreição o tempo todo. Paulo falando, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem ou dos que já morreram. O capítulo inteiro está falando de ressurreição. Então a Babilônia, a coluna dorsal dela é o Espiritismo. Inclusive, queria chamar a atenção aqui, essa novela Rick e Lázaro que está passando hoje, As 10 Mandamentos que passou, tem tanta coisa bacana que eles realmente desenvolveram, grandes estudiosos, pessoas que conseguiram elucidar da vida a coisas vagas que tem dentro das escrituras sagradas, que tem dentro da história, pelo tanto de livro que já sumiu, conseguiram dar vida em tanta coisa, mas infelizmente o Espiritismo pregado pela Igreja Universal do Reino de Deus é uma coisa contagiosa, decepcionante. Tanto nos 10 Mandamentos quanto nesse Rick e Lázaro, eles pregam o Espiritismo aberto o tempo todo e é antibíblico. Quer dizer, se eles não se envolvessem com religiosidade dentro do contexto da trama da novela, seria um auxílio de instrução bíblica para aqueles que não conseguem ler Bíblia, não conseguem ir à igreja, já daria um empurrão bacana. Mas a novela. Mas agora o cara. A Record, o dono dela já é o dono da Universal. Então só tem que rolar isso mesmo. Então, agora está ali no ápice da programação e vem o Espiritismo aberto, ensinado, tanto nos 10 Mandamentos quanto na Rick e Lázaro, porque isso é uma crença que esses evangélicos pregam lá dentro da igreja deles. Infelizmente, eles acreditam nisso, pregam nisso e buscam apoio dentro da Bíblia para isso, mas não tem fundamento bíblico algum. A Bíblia Sagrada é absoluta e clara sobre a questão da ressurreição. Então não existe espiritismo. Não existe espiritismo. Não existe Espiritismo. Não existe Não. Existe os demônios. Demônios. Justamente. Entendeu? São demônios que trabalham como vírus de computador. Espírito, ou é chamado de espírito maligno. No caso, não é vírus Entendeu? de computador, é vírus cerebral, porque não vai no computador, vai já do sistema nervoso do ser humano. Vem no ser humano, entra e faz o piseiro. Estou ilustrando com vírus de computador. É uma ilustração. Entendeu? Porque Paulo ensinou o seguinte: você tem que usar o capacete da Justiça. salvação.
Capacete da salvação. Justamente para ele poder não entrar onde? Na sua mente. Então você tomar cuidado com o que você olha, com o que você ouve, entendeu? Usar o escudo, a roupa do cristão, a armadura do cristão, justamente para ele não atingir. Porque se você não usar o capacete da salvação, facilmente essas mentiras que se ensinam na coluna dorsal dessa Babilônia vai alastrando e envenenando todo mundo. Aí as pessoas descrençam com as coisas. E a nossa vida, ela é muito rápida. Olhando da ótica da eternidade, não importa que a idade que nós estamos, se com 30, se com 50, se com 60, o que importa é que do nada a gente perde um membro da família. Do nada a gente pode perder a vida daqui para ali. Aí projetos, sonhos, que está jogado para frente, perde o chão debaixo dos pés. E Jesus advertiu quanto a isso o tempo todo. Só que o diabo tem usado o espiritismo justamente para poder manter as pessoas iludidas. Aí da reencarnação, o cara vai... eles acreditam na reencarnação. Ou ainda que não acreditam na reencarnação, mas se o cara está aqui no caixão e todo mundo está acreditando na mentira que ele está lá na glória com o Senhor, quem não vai querer morrer? É um consolo sem fundamento, né? Porque se Deus criou aquela pessoa ali, para aquela pessoa ter salvação, por que ela vai ter salvação fora do corpo? Na Hare Krishna fala que o cara reencarna 108 vezes na Terra. Pois é, mas coitado, né? Pois é, mas é um coitado, né? 108 vezes. É muito tempo, né? Isso é muita brincadeira, né? A Terra... E outra coisa, quer ver outra doutrina que vai puxar com o Espiritismo? A volta de Cristo. Por que Jesus tem que vir aqui se existe Espiritismo? Não é só meter fogo no planeta e os bons vai e os ruins já ficam? Por que ele tem que vir cá? Outra questão também. Entende? Que então, a mais grave delas é a doutrina do inferno eterno. Essa é a mais grave delas. É muito sério isso aí. Porque o povo acredita que vai ficar a eternidade queimando, e que material é esse que nunca para de queimar? Pois é. Né? Então isso é tudo antibíblico, não tem fundamento bíblico algum. E fogo eterno vai destruir eles, né? Porque vem de Deus, porque de Deus é eterno. Mas Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo eterno. Está queimando até hoje? Mesma coisa. O dia que Jesus voltar, vai destruir tudo. Mas quem estiver preparado vai ao encontro com o Senhor nos ares. Quem tiver vida, pouco. Então, o que nós estamos olhando aqui agora, o que nós estudamos nessa aula que passou, foi isso. Na aula de hoje, nós vamos entrar no verso 6 e avançar. O verso 6 do Apocalipse 17 está falando alguma coisa muito séria também. Vi que essa meretriz estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus, ou das testemunhas de Jesus. E eu fiquei pasmo com aquilo, eu me admirei, eu fiquei admirado. E eu fiquei espantado, é o termo que ele usa aí na maioria das traduções. Pensa o profeta João descrevendo essa profecia, analisando, e ele comenta que aquela meretriz, que nós vimos que é a baderna religiosa do planeta, estava com um cálice de abominação dentro. Por que abominação? Porque ela perverte tudo. Ela perverte religião, ela perverte política, governo. Tem pessoas infiltradas em todos os sistemas do mundo para isso. E quem coordena isso fortemente no planeta Terra, segundo estudiosos, é a Ordem Jesuíta. Papa Negro, que mora lá no Vaticano. Eu compartilhei com vocês hoje um link, está no WhatsApp de vocês. Hã? Eu não abri ainda não. Pois é, um link é uma matéria riquíssima, que eu vou ler parte dela aqui, porque tem pessoas que estão assistindo na internet que às vezes não tem condição de ler essa matéria, de acessar essa matéria. Eu vou ler parte dela, tratando sobre o Papa Negro, tá? E aí nós vamos entrar dentro de umas denúncias gravíssimas aqui agora sobre esse assunto, relacionado com a profecia que nós estamos estudando. Então, conheça o Papa Negro, chefe da ordem assassina dos jesuítas.
Presta atenção no tanto que é forte isso aqui. Adolfo Nicolas Pachón é o atual. O Vila Muriel de Cerrato, Palência, 29 de abril de 1936 ele nasceu. É um sacerdote católico espanhol, prepósito geral da Companhia de Jesus ou Ordem dos Jesuítas. Desde 19 de janeiro de 2008, ele está lá. Ele assumiu o poder. Conhecido entre os estudantes de crimes católicos como o Papa Negro. IHS é a sigla. IHS é a sigla da Ordem dos Jesuítas. E eu esqueci de pôr a foto dele aqui. Esse é o atual Papa Negro. É o Adolfo Nicolas. Esse é o atual. Quase Adolfo Hitler. Por incrível que pareça, a Alemanha é o lugar que tem mais domínio jesuíta no mundo. Por incrível que pareça. HIS é o símbolo dos jesuítas. Ensinam que significa Iesus Homo Sanctus. Mas na realidade são as iniciais de Isis, Horus e Seb, 3 deuses que vinham logo abaixo do Deus Sol. Na notícia de 2008 do jornal Globo sobre a eleição do Papa Negro. Tá aqui, ó, uma cópia do jornal aqui, ó. Tudo certinho sobre ele. Aí vamos ver aqui embaixo. Quem tiver acesso a esse material vai ler tudo direitinho. E quem quiser entrar no meu e-mail, eu mando esse link para vocês com toda a matéria, para vocês estudar. E quem conseguir baixar no próprio Google Drive meu, lá no meu Google Drive vai estar esse link também. Mas quem não conseguir pelo Google Drive, pode me pedir pelo e-mail, que vai estar aí na tela, escrito professorrafaeldinizcaetano@gmail.com. Só me escrever e eu posto esse link para vocês, com essa matéria, com todas essas fontes sobre esse tema que nós estamos estudando no momento. Conforme a tradutora Mary Schutzle, o escritor Eric von Phelps, dono do site Vatican Assassins, acusa os jesuítas de serem responsáveis por todos os conflitos mundiais e pelos assassinatos políticos e religiosos dos últimos 460 anos. De acordo com Phelps, os jesuítas mandaram matar o presidente Kennedy. Phelps também afirma que muitos judeus e gentios pertencentes aos mais altos escalões do governo mundial e principalmente americano têm sido apenas joguetes nas mãos do Papa Negro, o general dos jesuítas, colaborando com este para praticar maldades contra o povo e contra os governos democraticamente constituídos do Ocidente e do Oriente. Falando do Papa Negro, que ele afirma ser o homem mais poderoso do mundo, Phelps nos dá as seguintes informações. O Papa Negro reside em Roma, na Igreja de Jesus, perto do Vaticano, e de lá dá as ordens aos seus subordinados no mundo inteiro, para que hajam em nome do Vaticano. Diz Phelps que nessa igreja também funciona a base geral dos Cavaleiros de Malta, a ordem mais poderosa depois da sociedade jesuíta. Os papas nada podem fazer sem o consentimento do general dos jesuítas. Os Cavaleiros de Malta são especializados em altos negócios e atos de terrorismo. O general dos jesuítas, bem como todos os altos dignatários da ordem, são feiticeiros luciferianos, que celebram missas negras, vestidos e encapuzados de negro, praticando rituais de magia. Dr. Alberto, ex-jesuíta convertido a Jesus, afirma a mesma coisa num dos seus livros publicado por J. Chick. Por ter se convertido ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e contado ao mundo os horrores praticados pela ordem a qual ele pertencera durante muitos anos, o Dr. Rivera, por ter se convertido ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e contado ao mundo os horrores praticados pela ordem a qual pertenceram durante muitos anos, o Dr. Rivera foi perseguido com 5 tentativas de assassinato
tendo falecido, não se sabe se de câncer ou de outra moléstia, há cerca de 4 anos em Oklahoma, USA. Nesse mesmo livro, o Dr. Rivera conta que, após o Concílio Vaticano II, o Papa Negro, que nesta época era o padre Pedro Arrupe, explicou o que significava a expressão irmãos separados, dizendo que era irmãos separados para morrer. Esses irmãos separados seriam principalmente os protestantes, judeus e ortodoxos, os mais odiados pelo Vaticano. O Conselho Superior da Ordem é formado por 7 homens da alta hierarquia, 6 brancos e 1 negro. 7 é o número da plenitude bíblica e também nova herense. Portanto, tinha de ser o número dos líderes da organização jesuíta, como é também das empresas da sociedade anônima. Esta ordem é uma empresa militar anônima a serviço do Vaticano. Eu não vou continuar a leitura, porque isso é um material longo, mas sério demais. Muito sério. Quem recebeu esse link, quem receber, estude, analise, olhe as fontes, que são fontes sérias. Tem aí escritores que têm mais de 20 livros escritos, tudo em cima desse tipo de investigação, coisa seríssima. Voltando para o nosso contexto bíblico, olhando para esse sangue que ela estava embriagada, eu quero chamar a atenção do porquê que João Paulo II foi parar lá no deserto. Encontrar justamente com Ronald Reagan. No dia 6 de agosto de 1978, o Papa Paulo VI faleceu. Só que quando ele faleceu, tinha um indivíduo que não tinha a menor chance de ser cotado, e o FBI estava lá dentro. Porque a máfia, traficantes, tudo por trás dos bastidores esquentando dinheiro lá dentro. Com a ampla e total conivência da administração do governo político-religioso de Roma. E aí ele quis colocar a boca no trombone, Albino Luciano, com isso. Falou, não, meu filho, fica tranquilo. Eu vou organizar com baixo clero para que na minha falta eles possam votar em você. E você ser o novo Papa. Mas fica entre nós dois isso aqui. Pensa num cara missionário, num cara correto, esse Albino Luciano. Muitas experiências bonitas eu conheço dele. De abnegação, de humildade, de serviço social incrível que ele fazia. Esse Albino Luciano, assim que morreu, no dia 6 de agosto de 1978, morreu Paulo VI. E no dia 26 desse mesmo mês, Albino Luciano ganhou as eleições. As bolsas de valor, de aposta, que votavam em cima de um monte de gente que poderia assumir, que seria o novo Papa, ó, deu em nada. Ele foi uma surpresa. E veio do baixo clero os votos, que colocou ele, que levou ele a Papa. Aí ele se autonominou João Paulo I. Esse camarada fez uma relação de mais de 120 nomes que ele ia excomungar. E nessa relação, João Paulo II, que seria o sucessor dele, estava na relação para ser cortado. Paul Marcinkus, essa turma da pesada aí, era 120 nomes de sujeito do Vaticano que seria cortado da igreja. Quando ele assumiu o governo, a ordem jesuíta, juntamente com estruturas absolutamente criminosas, conseguiram, infelizmente, deixar ele viver 33 dias só. Um dia para cada ano da idade de Cristo, para ele morrer como mártir. Envenenaram ele. Às 21h30 do dia 28 de setembro de 78, até às 4 horas da manhã, do dia 28 de setembro, até às 4 da manhã do dia 29, ele ficou sozinho no quarto, sem ninguém entrar, coisa que o Papa jamais seria abandonado sozinho em um tempo desse, sem ter alguém por perto. Ninguém chegou perto dele desse horário.
quando entrou o primeiro lá dentro, às 4 da manhã, der de testa com ele morto, com 33 dias certinho. Um dia para cada ano da idade de Cristo. Morreu como mártir. Aí quem que assumiu as novas eleições? João Paulo II. No dia 15 de outubro desse mesmo ano, João Paulo II, que é o Carol Wojtyla, o que morreu. E foi substituído, então, teve o Bento XVI, que abdicou, e entrou o Francisco, que está aí hoje. E uma curiosidade, esse Francisco que está aí hoje, ele é o primeiro Papa da ordem jesuíta a assumir o papado normal. Ele é um Papa da ordem jesuíta. Ele era da linhagem dos Papas Negros. Era da ordem, ele pertence à ordem jesuíta. É o primeiro Papa na história do papado da Igreja Católica da ordem jesuíta a assumir o comando. E não deixa de ser muito estranho o fato do anterior ter pedido as contas. O que eu estou chamando a atenção aqui, meus irmãos, que o apóstolo João, quando estava escrevendo esse verso 6, ele falou que ficou admirado de ver que ela estava embriagada com o sangue dos próprios mártires. Eles não têm dó nem piedade de ninguém, mata qualquer um. Vocês viram a história que eu contei, que o Phelps contou lá? Um indivíduo da ordem jesuíta que se converteu ao cristianismo, se tornou um evangélico. O cara foi ter 5 tentativas de assassinato. Acabou que entra dentro do hospital para fazer um examezinho e já sai debaixo do saco, lá no fundo, do nada. O que eles são os responsáveis por aquele livro que estourou em escândalos no passado e nos nossos dias também. Nos nossos dias, quem estourou com esse livro, Os Protocolos do Sábio de Sião, foi Gustavo Barroso. Foi o fundador dos Dragões da Independência aqui no Brasil, lá no governo Planalto. Gustavo Barroso foi quem fundou. Esse Gustavo Barroso foi um membro de um currículo altíssimo no Brasil, muito culto. Foi um dos que editou, que denunciou os protocolos dos sábios de Sião. E quem foi o responsável, de fato, por escrever essa matéria, aonde mostra o mundo judeu perverso, né? O lado perverso dos judeus. Não, tem gente boa em tudo quanto é lugar. Mas existe uma linha perversa. Como existiu nos dias de Cristo, fariseus que estavam levando Jesus para a morte, saduceus denunciando e matando. Então existe esse tipo de linhagem lá dentro até hoje, em plena atividade com a ordem jesuíta. Cavaleiros de Malta, como nós vimos, diversas linhas, diversos segmentos maçons do mesmo gênero. Esse negócio daquele, teve daqueles papas que levou um tiro uma vez, tem nada a ver não, né, com esse jesuíta aí. Não. Não, aquilo ali foi um fato isolado. Fato isolado. Foi cara que... não sabe. Não sabe. Ninguém pode falar, não quer, nem que não é, que tem, nem que não tem. Teve, atentado. João Paulo II. Entendeu? O fato é que teve... tudo gerou ibope. Gerou movimento, importância. Agora, o mais interessante é que David Yallop, o mais importante que eu quero destacar aqui agora, David Yallop, que foi o maior investigador vivo na época que existia, foi contratado pelo baixo clero do Vaticano para investigar a morte do Papa João Paulo I, o Albino Luciano. E ele conseguiu provar por A mais B, com documento, com tudo, que ele foi envenenado. O golpe final, a cartada final que encerraria com o assunto de vez, seria exatamente a exumação do cadáver do Albino Luciano, ou Papa João Paulo I. E aí foi aonde o Papa João Paulo II, o único que tinha poder no mundo para evitar a exumação do cadáver, um escândalo internacional sem precedentes, seria o presidente americano, que era Ronald Reagan, maçom do 3º grau. E aí eles encontram, em 1983, então, João Paulo II,
com Ronald Reagan nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que o Papa pisou nos Estados Unidos, justamente para impedir a exumação do cadáver de Albino Luciano. Mas em cima desse encontro, nós estudamos na aula passada, que ele se deparou exatamente no momento em que o pentecostalismo mundial estava em plena evidência. E essas igrejas pentecostais modernas, com pentecostalismo não muito tradicionalista, com doutrinas religiosas mais tranquilas, sem... dentro das igrejas não precisa sentar a mulher para um lado ou para o outro, não precisa de preocupar com o vestuário, ser rigoroso com o vestuário e com muita coisa. Então, essas religiões mais tranquilas começou a surgir, mas com essa linha dorsal de pentecostalismo. Então, veja bem, quando houve esse encontro em 1983, ficou estabelecido duas linhas: nova era e nova ordem. Na nova era, mostrando esse lado bonito, que para ir para o céu pode fazer de tudo. O cálice da grande Babilônia, da grande meretriz. E isso tem contaminado tudo quanto é religião. Porque tanto vê os outros fazer, todo mundo começa a fazer. Aí desenvolveram o culto gospel, que o culto gospel tem aquele projeto assim, de mexer com as emoções do cara. Aí o cara começa a chorar, e vai lá e passa o chapéu e enche de dinheiro. Show bosta. E aí vem pra frente, aí quem é que é o importante ali? É o pregador. O pregador que é o bambambam, não é Jesus que fica na mente das pessoas. Então aí aquele negócio daqueles apelos, quem contaminou? Aí pra tu contar lá dentro desse negócio, vamos pra frente, vamos todo mundo. E quem já viu Jesus pregar desse jeito? Quem já viu Jesus chamar os outros pra frente? Vinde a mim, todos os que estão cansados, ele chamou. Mas em sermão nenhum ele mandou as pessoas sair de onde estavam e vir. Ele ensinou, quer vir, vem. Não quer. Quem pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então o culto gospel tem essa característica. Aí as músicas também começou a seguir esse mesmo ritmo. O que você falou que entrou na igreja lá, que parecia uma boate, tocando rock and roll. Tem sertanejo, tem de tudo. Eles tiraram a música, tiraram as letras. Eles tiraram as letras, por exemplo, de chifre, de cachaça, disso, daquilo, colocou Jesus e Satanás. Mas o ritmo sertanejo. É o sertanojo, né? Tem o sambinha cristão. Sambinha cristão também, né? O rock and roll. E por aí afora, reggae, e vai embora. É a maneira deles mundanizar a Bíblia Sagrada. Tem heavy metal, mano. Pois é. Tem. É um ritmo bem... Então essa estrutura toda nasceu lá em 1983, nessa nova modalidade de pentecostalismo que estava surgindo. Por isso que nós mostramos na aula passada que de maneira que até fogo faz descer o céu à vista dos homens. Então, por que fogo à vista descendo do céu à vista dos homens? Porque representando o Espírito Santo falso, que desceu lá em Atos dos Apóstolos desse jeito. Como se o poder do Espírito Santo é falar em línguas. E nós vimos na aula passada que não tem nada a ver. Falar em línguas é línguas estrangeiras, e não uma língua que ninguém entende. Então isso estourou em 1983 para cá. Na década de 60, a Opus Dei, que é coordenada pela ordem jesuíta, já vinha organizando o sistema católico carismático para lançar com uma cartada de mestre justamente nesse encontro que aconteceria nessa época. Que eles tinham um projeto futuro de se encontrar de alguma maneira com o presidente americano e lançar o domínio deles em terras americanas. Mas lá em território americano não tinha vindo oficialmente nenhum papa, mas a ordem jesuíta já estava lá. O Banco Ambrosiano já tinha lá fábrica de anticoncepcional, sendo que aqui, no mundo ocidental, de um modo geral, da tudo quanto é lado, era pecado das mulheres usar pílula. Na década de 70, mulher que usava pílula anticoncepcional na década de 70 tinha que confessar. Lembra como se fosse hoje isso. E eles eram dono da maior fábrica de anticoncepcional do mundo, lá nos Estados Unidos. Era do Banco Ambrosiano. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que um cálice cheio das abominações, porque eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Proibia as pessoas, né,
de usar o anticoncepcional, e no entanto tinha fábrica de anticoncepcional. E aonde? Lá no deserto, nos Estados Unidos. Isso foi denunciado por David Yallop, inclusive, num livro que ele escreveu chamado Em Nome de Deus. O livro chama Em Nome de Deus, escrito por David Yallop. Então, meus irmãos, o que eu estou mostrando aqui, dentre muitas outras coisas, que essa ordem jesuíta está infiltrada em tudo quanto é sistema de governo, que tem pessoas plantadas para fazer esses joguetes que a gente tem assistido aí, de escândalos, em diversos governos em várias partes do mundo. Não é de estranhar, porque quando eles jogam dinheiro na mão das pessoas, a pessoa fica louca, faz loucura. Não tem piedade de ninguém. Então, quando a profecia está falando que vai ter uma perseguição impiedosa ainda contra o povo de Deus, não subestime. Isso vai acontecer. Mas então ninguém pode bater de frente aqui na terra com a Igreja Católica. Não é só bater de frente, toda a vida morreu gente demais por causa disso. Hoje, isso que eu estou falando aqui, eu mesmo sofri ataque, eu tenho aí um HD, eu vou pegar lá para vocês verem. No começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho de lançar que eu lancei o Escatologia em outras versões, eu trabalhava com Hangout e as pessoas participavam ao vivo em várias partes do mundo. E quando eu toquei nesse tipo de assunto, comecei a mexer nesses assuntos, quando eu comecei a tocar nesses assuntos, teve um dia, na hora que eu fui ligar o computador, esse HD aqui, original, do meu computador, simplesmente torrou. Quando eu levei no técnico para olhar, e ele falou, rapaz, isso aqui foi um vírus bomba. E eu nunca vi falar nisso no Brasil. Eu só vi falar nisso em guerra cibernética entre os Estados Unidos e outros países para lá. Aqui no Brasil não tinha ouvido falar coisas desse gênero. Aí foi onde eu cortei, parei de fazer ao vivo, de fazer gravação ao vivo. Então eu tenho aqui, guardado aqui, esse HD original, e simplesmente torrou, ficou pretinho. A tela do computador ficou preta na hora que eu liguei e acabou. Eu tive que pôr outro HD no computador. Porque tem pessoas que não querem que falem esses assuntos. Quantas pessoas que já foram mortas por falar a verdade na história da humanidade? E quantas que ainda serão? O fato é que Deus é o Criador e é o nosso mantenedor. Ele é que nos protege, Ele que nos guarda e Ele que nos guia. Quando houve, toda a vida que houve perseguição, morria um e nascia milhares. Que o sangue do verdadeiro cristão é igual semente. Agora, ninguém pode ter medo da verdade. Não pode. Então, o que nós entramos aí no verso 7 agora, é uma pergunta de admiração que o anjo faz para o profeta. Por que você está admirado? Essa prostituta que você viu aí, essa meretriz e essa besta, eu vou te falar tudo sobre ela. Aí de cara no verso 8 ele fala, a besta que vistes, era e já não é, há de subir do abismo. Olha o que ele fala aqui. Ele fala que era e já não é. Então, ele não avisou lá no verso 7 mesmo, ele não está comentando que a besta é a que sobe do mar? Não é isso que está tratando? Então nós estamos falando de quê? Do papado. Então ele está falando aqui que o papado era e já não é. Mas há de subir de onde? Do abismo. Quem é a besta do abismo? Apocalipse 11:7. A França. Então ele está falando aqui de um poder político religioso de Roma que ia iniciar uma perseguição contra os cristãos desde o ano 538 até o ano de 1798, que aí na sequência ia surgir mais uma besta, a França. Essa inclusive é a que perseguiria as Bíblias durante 3 anos e meio, que é as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Então ela era e já não é, e há de subir do abismo. E aí ele entra no verso 9. Vou apagar isso aqui.
ele entra no verso 9 e diz o seguinte. E eu também vou te falar o mistério. As 7 cabeças que viste são 7 montes onde a mulher está sentada. Está construído o colo de 7 montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aventino, Palatino, Célio, Quirinale, Viminale, Esquilino, já eu te falo, Esquilino e Capitólio. Os 7 montes em volta do Vaticano já fizeram parte das 7 maravilhas do mundo. E aí no Apocalipse 17, verso 9, está falando que ela está sentada no colo dos 7 montes, sobre os quais a meretriz está sentada. Então, o que nós estamos falando, gente? Presta atenção, não foi eu que escrevi a Bíblia. Aqui é apenas uma geografia do que está lá. Quando você entra então no verso 10 e o verso 11, ele entra numa outra parte que infelizmente tem servido de especulação boba por muitas pessoas, por muitos religiosos, até mesmo na nossa igreja eu cansei de ver essas especulações. Esses 7 reis que tem aí. Vocês viram que lá na ordem jesuíta tem a cúpula principal deles, são de 7 homens. Mas não tem nada a ver com isso aí. Nada, e nem o Papa Branco também não tem nada a ver. Presta atenção como é que é bem claro o que o apóstolo João está fazendo aí. Presta atenção, vamos lá. Ele está dizendo, são também 7 reis. Capítulo, verso 10 e 11. Nós estamos entrando. São também 7 reis. 2 pontos. 5 já caíram. Presta atenção. Quem estava dando a profecia? Quem estava tendo a visão? João. Então ele está dizendo que antes dele já tinha 5 governos que caiu. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um ainda existe, não é o que ele está falando aí? Roma pagã, Império Romano. Então, nós estamos falando do 6º. Então, 5 já foi Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 já caiu. Um ainda existe. Roma pagã. Outro ainda virá. Roma papal. Mas que vai à perdição. Então presta atenção. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Já caiu. Um ainda existe. 6. Qual que ainda virá? O 7º. Roma papal. Mas está dizendo que vai à perdição, não falou? Aí vem o 8º. Mas aí está falando que ele também é dos 7. Quem que é o 8º que nós já vimos? França. A besta do abismo. Mas que também é perdição. Não foi o que nós vimos lá no verso 8? E aí também no verso 11? Mas é do 7. Por que é do 7? Porque Roma papal, a França e os Estados Unidos lá na frente, que ainda seria o 9º, tudo é do 7. Por quê? Porque é besta. A besta tanto faz ser do mar, ser da terra, ou ser do abismo. Qualquer lugar, tudo é besta. O que é besta na Bíblia? União de Estado e igreja. Misturou religião com política, é besteira. Prestou atenção? Por isso que aí está dizendo, são 7 reis, 5 já caiu, um ainda existe, outro ainda virá, que é Roma papal. Mas vai a perdição, aí vai vir o 8º, que é o do abismo. Mas é do 7. Por quê? Porque é besta. Ele ainda podia ter citado ainda vai ter outra ainda, uma 9ª, que vai sair da terra. Mas também é do 7. Por quê? Porque é besta. Então vocês entenderam? Tanto que é claro, então não tem que especular nada sobre isso, falar que é tanto papa daqui, tanto papa dali. Não tem nada a ver, nada, absolutamente nada. Isso aí é história, é fato histórico, já cumpriu. Acabou.
Isso que nós estamos comentando, versos 10 e 11, já se cumpriu. São fatos históricos, inclusive com fato geográfico acrescentado junto. Então, meus irmãos, só finalizando esse contexto, o que nós vimos aí agora, no verso 12, 13, 14 e 15, nós estamos vendo aí um ecumenismo mundial. Nós estamos vendo aí uma parte escatológica, que é onde fala que eles vão perseguir de novo. Só que dessa vez, quem vai vencer é o Cordeiro. O que está escrito aí no verso 14? Que eles vão perseguir, mas quem vai vencer dessa vez? Cordeiro. O Cordeiro e os eleitos que estão com ele. O que está escrito aí, Josiel? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos soberanos e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, quem vai vencer essa última batalha? O Cordeiro e seus eleitos. E os seus eleitos. Quem que é escolhido? Você, eu, todos nós. Se nós estamos aqui, porque nós somos escolhidos. E nós já estudamos o verso 16, na aula passada, que é o rebatismo da prostituta. Justamente mostrando o pentecostalismo mundial que a carismática ia lançar nesse ano de 83 nos Estados Unidos para andar em parceria com eles. E não só isso ia acontecer, como essa união do Vaticano com o governo americano ia gerar a queda do comunismo, que nós vamos estar estudando na aula que vem, mergulhando no decreto dominical. Vocês vão estar vendo que o comunismo caiu no mundo inteiro graças ao trabalho feito da unificação do Vaticano com o governo americano. E aonde o governo americano tomou uma roupagem muito forte no mundo, do ponto de vista político e econômico, sem precedentes, depois desse encontro profético que aconteceu lá no deserto. E finalizando aí com o verso 17 e 18, essa meretriz continua sendo a que está reinando sobre os reis da terra. Esse projeto de domínio mundial, em nome de ecumenismo, tem arrebanhado e segurado essa união das igrejas que está acontecendo aí. Tudo está estruturado de trás dessa ordem jesuíta. E tem muito evangélico inocente envolvido nessa união de igreja. Então não tem como unificar luz com trevas. Não tem sentido um evangélico ser coordenado por uma organização religiosa dessa, que prega esse tipo de coisa, que faz esse tipo de coisa, que tem uma história de sangue igual nós conhecemos. Então isso é descabido. Então, respeitar a palavra propriamente dita, não tem ninguém que está querendo respeitar, está pisando. Porque você acha que tem poder de ir lá e mudar as coisas. Mudou a lei de Deus e fica desse tamanho, tudo bem, fica por aí mesmo. Acha que está tudo certo. E o mundo evangélico tudo fazendo isso e aceitando. Então não tem como juntar luz com trevas. Por isso que os adventistas são considerados um povo de lado, né? E odiado às vezes, os outros implicam, não, é seita, é isso, é aquilo. Mas por quê? Porque são estudiosos da Bíblia e respeitam a palavra. Mas o ecumenismo, esse domínio mundial que vocês estão vendo aí no fechamento de Apocalipse 17, está em cima do ecumenismo mundial. Um lado, como eu disse, nova era e nova ordem. Projeto religioso, de alguma maneira coordenando a liderança mundial religiosa, e o outro, a liderança mundial política, que é os Estados Unidos da América. Então isso é muito grave, esse assunto. Nessa união é que vai sair a última crise, o decreto dominical. Que Deus abençoe a mim e a você, que esse assunto possa ter ficado claro em nossas mentes e nós possamos continuar estudando o Escatologia, versão 4, e nos prepararmos para a breve volta de Cristo. É meu desejo e oração. Vamos ficar de pé e encerrar nosso coração? Santo Deus, muito obrigado pela tua mensagem, pelo que estudamos na tua palavra. Amém. Enche os nossos corações da sabedoria do teu reino, Senhor. E que a tua palavra viva marque fundo em nossos corações, para que tomemos sempre decisões ao teu lado, te servindo em espírito e em verdade. Amém. E que naquele grande dia, cada um dos que aqui estão, dos que participam desta oração neste momento,
sejam contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.